Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 10. Esse Salmo de número 10 fala a respeito do homem mau. O homem mau, ele é arrogante. Ele pensa que não existe Deus e ele fala para si mesmo: eu posso enganar, mentir, trapacear, perseguir as pessoas e não vai ocorrer nada de mal para mim, porque afinal de contas, Deus não existe, não existe justiça na terra, então eu faço o que eu quiser. E esse Salmo de número 10, ele pede para que Deus se levante, para que Deus faça justiça para defender as viúvas e os órfãos desse tipo de pessoa que é má, desse homem mau que acredita que Deus não existe e que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, o Salmo de número 10 é um alerta para nós, como que dizendo assim: existem pessoas muito ruins que vivem na terra, e existem essas pessoas que não estão nem aí para Deus, e você deve tomar cuidado para ficar longe dessas pessoas porque elas existem. Vamos ler o Salmo de número 10, verso 1. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? O salmista, ele faz essas duas perguntas porque quando você cai no golpe, quando você se envolve com uma pessoa que pratica o mal, logo que você é enganado, a impressão que a gente tem é que Deus está longe. Quando você cai num golpe, você pensa assim: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? A pessoa veio, a pessoa me enganou e agora a pessoa vai sair ilesa, vai sair impune? Então, o salmista, nós vemos aqui, ele escreveu o Salmo de número 10 porque certamente ele teve algum envolvimento com alguém que praticava o mal e acabou sofrendo algum engano e sentiu que Deus estava longe. Então ele veja: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Que angústia que ele está falando aqui? A angústia de ter sido enganado, a angústia de ter sido passado para trás. Então ele está fazendo uma pergunta, duas perguntas aqui. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, que eles sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Então o versículo 2 ele diz aqui, ó, os ímpios, eles estão na sua arrogância. A arrogância do ímpio é: eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não existe Deus, não existe justiça. Então o ímpio, ele não dá a mínima importância. Ele é arrogante. Na arrogância dele, dos ímpios, eles perseguem furiosamente o pobre. Esse pobre aqui não é o pobre de dinheiro. É o pobre no sentido daquela pessoa que é inocente, daquela pessoa que é ingênua, daquela pessoa que não tem malícia, não tem aquele conhecimento a respeito do ímpio. Então os ímpios, na sua arrogância, eles perseguem furiosamente o pobre. Eles perseguem, na verdade, os pobres. Eles ficam prestando atenção para procurar novas vítimas para que possam praticar as suas maldades. E essas vítimas são as pessoas que são pobres, no sentido de que elas estão sem proteção, elas estão vulneráveis. Então os ímpios, na sua arrogância, eles perseguem furiosamente o pobre, que eles sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. O salmista aqui, ele faz uma oração, que eles sejam apanhados, Deus, nas ciladas que eles armaram. 3. Porque o ímpio, ele gloria-se do desejo da sua alma, ou seja, ele fica alegre, feliz com o desejo da alma dele, que é fazer o mal.
Ele bendiz ao avarento, ele bendiz as pessoas que não ajudam ninguém. O avarento é aquele que ama o dinheiro. Ele ama o dinheiro, ele ama o seu benefício próprio, o avarento. O avarento, ele não ajuda ninguém. Então o ímpio, ele gloria-se do desejo da sua alma, ele bendiz ao avarento e ele blasfema do Senhor. 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Nós colocamos esse versículo 4 em cor verde, em destaque, porque esse versículo 4 é o que mostra claramente como é o ímpio. Ele é orgulhoso, ele pensa assim: não há Deus. Então ele não investiga. Quando ele fala aqui, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, significa o ímpio não avalia que, ao longo do tempo, quando uma pessoa faz muitas coisas ruins, ela paga o que ela faz. Só que o ímpio não enxerga isso. Ele pensa assim, ele faz o mal um dia, o outro dia, e ele não se dá conta de que em um momento ele vai pagar tudo o que ele faz. Ele não investiga. Todas as suas cogitações, todos os pensamentos do ímpio são: não há Deus, não existe justiça, não existe nada disso. Então, versículo 5: os seus caminhos são sempre atormentadores. Os caminhos dos ímpios sempre são para atormentar os outros. Agora, os teus juízos estão longe dele. Então, o salmista está dizendo aqui: os juízos de Deus estão longe dele, em grande altura, ou seja, estão bem longe dele. Ele trata com desprezo os seus adversários. 6. Ele diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. 7. A sua boca está cheia de imprecações. Imprecações significa maldições. Então, eu digo para uma pessoa assim: essa pessoa vai sofrer, essa pessoa vai passar dificuldades, essa pessoa vai ficar na pior. Isso são imprecações. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Astúcia são palavras sedutoras que enganam os outros. Um exemplo de astúcia: a propaganda das bets, a propaganda dos jogos de azar. Jogue, você vai ficar muito rico. Quanto mais você aposta, mais você pode ficar perto da riqueza. Isso é uma astúcia. Eles usam a promessa de que a pessoa pode ficar muito rica se ela apostar. Elas pegam o dinheiro dos apostadores, eles ficam cheios de dinheiro, cheios de riqueza, porque enganam, fazem uma promessa, criam uma esperança nas pessoas de que elas podem ganhar muito dinheiro, e as pessoas que são pobres, porque elas são pobres de conhecimento, elas são vítimas, elas acreditam: se eu apostar, de repente eu vou tirar a sorte grande. Elas estão ali entregando o seu ganho para esses enganadores. Eles usam o quê? A astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Ou seja, a boca deles sempre fala de malícia e de maldade. 8. Eles põem-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, matam o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Então veja, o pobre aqui é a pessoa inocente, a pessoa ingênua, a pessoa que não tem proteção. 9. Ele arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Ele arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo-o na sua rede. 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. 11. Diz em seu coração:
Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Então você vê que do versículo 1, no versículo 1, o salmista faz uma pergunta. Por que que o Senhor está longe? Por que que o Senhor se esconde nos tempos da angústia? Parece que Deus não está vendo. E aí do versículo 2 até o 11, ele fala do motivo que ele está sentindo que Deus parece que está longe. É que o ímpio está fazendo está praticando as suas maldades. Aí o versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Eu coloquei em verde esse versículo também, porque esse versículo aqui é o ponto de mudança do salmo. Você vê que o salmo aqui ele tem um tom. O tom é: por que que o Senhor está longe? Por que que no tempo da angústia parece que o Senhor não responde? Porque o ímpio, ele está espalhado aí na terra, fazendo maldade, dizendo que não existe Deus, se preparando para enganar o pobre, se encolhendo, se abaixando, armando uma rede, armando uma cilada, e ele fica arrogante, orgulhoso e ele fala: não existe Deus. Aí o versículo 4: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, ele fala: todas as suas cogitações são não a Deus. Esse o tom da primeira parte do Salmo 10 é falar a respeito do ímpio, como que o ímpio é. Agora no 12 ocorre uma mudança do tom. Ele fala agora: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Então o versículo 12 é um ponto de pedido de socorro para Deus. Ele fala: só Deus pode nos dar o livramento dos maus. Ele pede: levanta-te, Senhor. Veja que ele começa dizendo assim: por que que o Senhor está longe? Ele pede um socorro, que Deus se levante e que o Senhor não se esqueça dos necessitados. E aí, a partir do versículo 13, ele volta a falar como que é o ímpio. 13. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Por que que o ímpio blasfema, tira sarro de Deus? Ele fala assim: Deus não vai inquirir nada, Deus não vai perguntar nada. 14. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. O versículo 14, o salmista está dizendo para Deus: tu, né, que é Deus, tu o viste, Deus, porque o Senhor atenta para o trabalho e para o enfado. Deus presta atenção, ele atenta para o nosso trabalho, para o nosso enfado. Enfado significa cansaço. Então ele está dizendo: tu o viste, porque o Senhor atenta para o trabalho e para o enfado. O Senhor sabe que eu trabalhei e que eu passei pelos enfados, pelo cansaço do dia a dia, para os tomares sob tuas mãos. O Senhor toma sob as mãos dele o meu trabalho, o meu cansaço. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Então o salmista no verso 14, ele está dizendo: o Senhor viu o trabalho, o cansaço. O Senhor sabe que o pobre se encomenda a ti, ele se entrega para ti. E o Senhor é aquele que é o auxílio do órfão. 15. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Aqui é um pedido. Ele pede, o 14 ele está dizendo: o Senhor viu tudo. Então eu te peço, ó Deus, no versículo 15, quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. É um pedido para Deus. Senhor, quebra o braço do ímpio e do malvado. Busque a impiedade dele, até que até nada mais achares dela, até acabar toda a maldade deles. 16. O Senhor é Rei eterno. Aqui no 16 o salmista está dizendo: o Senhor é Rei eterno. Deus reina. Ele está vendo tudo que os maus fazem. Sempre, porque ele é um Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Os gentios
são os maus. Gentios, na verdade, significa quem não é do povo israelita. Mas aqui, na leitura do Salmo 10, ele está dizendo assim: aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Sejam desarraigados os gentios, aqueles que não seguem a Deus. 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. E eu coloquei esse versículo 18 em verde também, porque ele conclui a ideia de que é Deus que faz justiça para o órfão e para o oprimido. Então, o Salmo de número 10, ele é um salmo instrutório. Ele é um salmo que nos traz uma orientação a respeito dos tipos de pessoas que existem na Terra. E ele está dizendo: tome cuidado, porque existem pessoas que são verdadeiramente más, pessoas que cogitam no coração: não existe Deus, então eu posso enganar todo mundo que eu quiser. Não seja o pobre. O pobre desse salmo é aquela pessoa ingênua, é aquela pessoa inocente, é aquela pessoa que é muito pura, é aquela pessoa que está vulnerável, é aquela pessoa que cai nas ciladas, na rede do homem mau. E aí você pode perguntar: mas como que eu faço para não ser esse pobre, para não ser essa pessoa que cai dos golpes? Procure andar com pessoas confiáveis. Procure andar com pessoas que temem a Deus, que têm relacionamento com Deus. Não caia na conversa das pessoas que querem levar aquilo que você conseguiu com muito esforço, com a sua dedicação e com o seu trabalho. Nunca jogue jogos de azar. Os jogos de azar são a maior ferramenta para roubar o dinheiro dos pobres. Eles colocam propagandas mostrando uma pessoa jogando e caindo um monte de dinheiro. Mas eles fazem aquela cena na internet para atrair o pobre, para atrair o desavisado. Não caia no golpe daquelas pessoas que ficam aparecendo na internet dizendo assim: você vai ficar muito rico se você fizer o que eu faço. Eles alugam casas caras, eles alugam carros caros para que eles possam tirar fotos e gravar vídeos dentro desses lugares dizendo: se você fizer isso, você vai ficar igual a mim. Você vai morar nessa casa, você vai ter esse carro, mas é tudo mentira. Eu conheci um homem que ele ia em apartamentos de luxo que são decorados, são aqueles apartamentos que estão para mostrar como que fica a decoração de um apartamento que está à venda. E aí ele filmou dentro daquele apartamento muito bonito alguns vídeos falando e prometendo coisas para as pessoas. E que ele coloca na internet. E as pessoas veem ele fazendo aquela propaganda pensando: o que ele está falando é verdade. Então não se engane, porque existem pessoas que ficam prometendo coisas que são mentirosas. Toda a propaganda que fala: deposite dinheiro aqui, mande um Pix para mim aqui, jogue nesse jogo aqui. Todas essas coisas são ciladas e armadilhas. O Salmo de número 10 está aqui para dizer que você pode perder tudo. Tem pessoas que perderam toda a sua poupança jogando num jogo de azar e depois se deram conta, não tinham mais dinheiro. E daí eles começaram a ficar angustiados e pensaram: aonde que estava Deus? Que é o versículo 1 aqui, ó.
Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? O salmista pergunta como que aconteceu de eu cair numa situação de angústia. O Salmo de número 10, ele fala: o ímpio não tem pena de ninguém. O coração dele ama o desejo da sua própria alma. O desejo da alma do ímpio é receber vantagem e enganar o pobre. Então, preste atenção e não caia nos golpes. Procure se cercar de pessoas honestas, pessoas comprometidas com o bem. E se você receber alguma proposta de dinheiro fácil, coloque o seu dinheiro aqui. Se você emprestar aqui, você vai receber muito mais. Não caia nesses golpes. Não se deixe levar pela tentação da ganância, de querer ganhar muito. Todas essas propostas são enganadoras. O Salmo de número 10, ele fala que existem pessoas que acreditam que Deus não existe e elas não estão nem aí e enganam a todos. Mas o Salmo de número 10 diz: se você caiu em algum golpe, em alguma armadilha, perdeu muito dinheiro, existe uma esperança. O versículo 16 fala: o Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados. Desarraigados significa que serão arrancados os gentios. Os que fizeram o mal, os que fazem o mal. De repente você está ouvindo essa meditação aqui, você já enganou alguém? Você pode ter ganhado uma vantagem, mas o Senhor é Rei eterno. Em algum momento, se você fez alguma coisa errada, você vai receber a colheita daquilo que você fez. Então o versículo 17 ele faz um pedido: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Os mansos são aqueles que depositam a confiança em Deus. Confortarás o seu coração. O Senhor é que dá o conforto no coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Deus está ouvindo as orações. Versículo 18. Por que os ouvidos do Senhor estão abertos? Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido. O órfão e o oprimido aqui fala a respeito dos que são inocentes, dos que são vulneráveis. O órfão não tem os seus pais. O oprimido, ele está sendo pressionado, oprimido ali, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. O homem que é da terra significa o homem que vive com os seus pensamentos nessa terra, que não olha para os céus, que não olha para Deus. O homem que é mau, que pensa assim: aqui na terra é a lei do mais esperto, é a lei do mais forte, é a lei do mais inteligente, do mais esperto, daquele que engana os outros. Esse é o homem da terra aqui. Para que ele não prossiga mais em usar da violência. A violência de enganar o pobre, de enganar o órfão, de enganar o oprimido, de sair na vantagem. Deus, ele faz justiça, mas o Salmo de número 10 fala, no versículo 1, por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Mostra que o salmista, em algum momento, sofreu alguma situação com o homem mau, com o homem ímpio. E naquele momento ele sentiu que Deus estava longe, que Deus não estava perto. Mas o salmo termina com o versículo 16, 17 e 18, dizendo que o Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Ele termina com uma palavra de esperança, dizendo que eu tenho certeza, apesar da angústia que eu passei, que o Senhor continua sendo Rei. E o Senhor escuta as orações dos mansos e Ele dá conforto no coração. Ele conforta o coração. Se você caiu em algum golpe,
Receba essa palavra. O Senhor conforta o seu coração. O Senhor viu o que aconteceu com você. Os ouvidos do Senhor estão abertos para a sua oração. E o versículo 18. Por isso que nós colocamos esse versículo 18 na cor verde. Porque o Senhor ele vai fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Você tem aqui então 3 versículos principais aqui. O 4. O homem ímpio não investiga, ele pensa que Deus, ele só pensa, não há Deus. O 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados, é um pedido para que Deus se levante. E o 18. O Senhor vai se levantar e ele vai fazer justiça ao órfão, ao oprimido, para que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. O Salmo de número 10 fala sobre isso. Existe o homem mau e preste atenção para que você, com quem você se relaciona, para que você não caia no golpe do homem mau. Se você cair no golpe, vai parecer, naquele momento que você cai, que Deus está longe. Você vai ficar em angústia quando você é enganado. Mas não é assim. O Senhor se levanta para defender o pobre, para fazer justiça no tempo certo. Nada daquilo que foi feito de mal fica sem justiça. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus, ela não falha. Ela pode não vir no tempo que você espera, mas ela com certeza virá, porque o Senhor é Rei eterno. Ele é eterno. Essa é a palavra do Salmo de número 10. E agora eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para termos relacionamento com Deus, precisamos receber o perdão dos nossos pecados. Todos nós cometemos pecados. Falamos um palavrão, temos alguma cobiça, alguma inveja, guardamos mágoa em relação a alguém, às vezes brigamos, ficamos irados, entramos em conflitos, em contenda, muitas vezes maltratamos alguém. Então, tudo isso são pecados. E nessa oração de confissão que está na tela, nessa oração, quando você liga o seu pensamento com Deus e você faz essa oração, você recebe Jesus como seu Salvador. Receber Jesus como Salvador significa que você está dizendo: eu sei que eu tenho pecados e eu sei que Jesus morreu para me salvar dos pecados. Então eu quero que Ele me salve. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que Ele limpe os meus pecados. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de você. E esse Espírito Santo nos ajuda e nos guia até o céu. Ele nos guia porque quando você aceita Jesus, você começa a orar e o Espírito Santo coloca um aperto muito forte no coração quando estamos no caminho errado. E ele nos fala no coração, dizendo: siga por aqui, não faça isso, não escute essa pessoa, faça isso daqui porque isso é melhor para o seu caminho. O Espírito Santo ele conversa com todos aqueles que recebem Jesus. E, por último, você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu. Quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado nesse livro. E se você morrer, você herda o reino de Deus. E na oração de confissão, nós fazemos a oração em nome de Jesus, porque todas as orações devem ser feitas ao nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós e está do lado de Deus, ouvindo as nossas orações e intercedendo por nós. Então faça, se você ainda não fez, essa oração de confissão comigo. Ligue o seu pensamento com Deus agora e declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Meu único Senhor. Ele vai ser o seu único Senhor, aquele que lidera a sua vida e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
E 3, escreve meu nome no livro da vida. Você acabou de pedir para receber o Espírito Santo para te ajudar a guiar até o céu e você já recebeu agora mesmo. E você pediu na frase 3 para escrever o seu nome no livro da vida. E o seu nome foi escrito exatamente agora. E vamos terminar a oração. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve ser adorado e participe dos cultos para aprofundar a sua amizade com Deus. Participe dos cultos de oração para que você converse com Deus e o conheça mais e mais. Continue conosco fazendo a leitura dos Salmos e eu convido você para que você acompanhe a leitura de Provérbios e a leitura do devocional Café com Deus Pai. Todos os dias pela manhã, aqui no canal você encontra uma mensagem do Café com Deus Pai. É um devocional que traz uma pequena mensagem para o dia a dia. E todos os dias nós também fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria que traz prosperidade e sucesso quando você coloca em prática os ensinamentos de Provérbios. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? E se você lembrou de alguém que ainda não aceitou a Jesus, compartilhe essa oração com essa pessoa, para que essa pessoa também faça essa oração e receba a comunhão eterna com Deus.